Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje nós vamos conversar sobre literatura de cordel. O meu nome é Roberta. Literatura de cordel é o nome dado às histórias do romanceiro popular do sertão nordestino do Brasil, em especial Pernambuco, Paraíba e Ceará. A origem do nome literatura de cordel está em folhetos de impressão expostos à venda, pendurados em varais de barbante. São livrinhos muito simples, em papel como este, em papel comum. Geralmente ficam expostos em varais ou cordas, ilustrados com belos desenhos, chamados xilogravuras. Quando nós vamos ao Nordeste, é muito comum nas feiras nós vermos esses varais ou barbantes com esses folhetos expostos, pendurados. E enquanto você está passeando nas feiras, os poetas, eles recitam os seus cordéis para chamar a atenção dos compradores. Xilogravuras. As capas dos cordéis são feitas pela técnica da xilogravura, que consiste na impressão a partir de uma matriz de madeira, como se fosse um carimbo. Vocês estão vendo esses instrumentos ao lado desse pedaço de madeira? São com esses instrumentos que eles fazem os desenhos. E assim nós temos um carimbo. Com esse carimbo, eles colocam nos folhetos ou nesses objetos de madeira. Onde surgiram os cordéis? O nome vem de Portugal, onde esse tipo de folheto de literatura popular era produzido. Portugal, aqui é o Brasil. Também eram encontrados em países como Espanha, França, Itália e Alemanha. Aqui, nesta seta, é onde nós estamos, no Brasil. Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha é nessa seta superior, na região da Europa. Literatura de cordel no Brasil. A literatura de cordel chegou ao Brasil com nossos colonizadores, instalando-se na Bahia e nos demais estados no Nordeste, onde encontrou um território fértil. Por que um território fértil? Porque essa cultura é muito conhecida nessa região do Nordeste. Eles têm uma maneira de falar cantada, com melodia, e fica muito bonito quando o cordel é recitado por uma pessoa desta região. Histórias decoradas e recitadas. No início, os poetas narravam sagas em versos, pois a maioria das pessoas sequer sabia ler. E as histórias eram decoradas e recitadas nas feiras ou nas praças, às vezes acompanhadas por música de violas, portanto surgiu também no Brasil como literatura oral, característica fundamental da cultura popular. Poesia, rima, ritmo e melodia. Os cordéis são poemas rimados, distribuídos em estrofes, acompanhados de viola ou sanfona, que tem o poder de encantamento para muitas pessoas que admiram esta preciosa arte. Sem dúvida, os temas e a criatividade poética dos cordelistas são o que mais nos encantam. Os cordelistas podem transformar em cordel qualquer tema e assunto. Eles falam sobre uma história de vida, eles falam sobre contos, eles falam sobre situações sociais. Olha aqui o exemplo. Chapeuzinho Vermelho com o Lobo Mau, contos de fadas. Brinquedos populares, brinquedo e brincadeiras. Cordel do coronavírus, acontecimentos recentes. Então, o cordel abrange vários temas. Conheça alguns cordelistas brasileiros. Esse é o Aderaldo Ferreira de Araújo. Ele nasceu em 1878 e faleceu em 1967. Patativa do Assaré,
1909 nasceu, 2002 faleceu. Arievaldo Viana, 1967, 2020. Conheça também grandes cordelistas que escrevem para o público infantil e juvenil. Mariane Bidio, Manuel Monteiro e Braulio Bessa. E aqui em São José dos Campos, nós temos um cordelista, o Paulo Roxo Barja. Eu tenho até um folheto dele aqui na minha mão, que é um passeio especial. Os cordéis são escritos em versos, em geral com 6, 7, 8 e até 10 versos em cada estrofe. Mas o que são estrofes e versos? A estrofe é essa seção, é esse grupo de versos. O verso é cada linha do poema. Agora eu vou dar 2 exemplos para vocês. Um cordel com 6 versos e o outro com 7 versos. O primeiro, quem escreveu foi o Francisco Borges, em 1934. Você sabe o que é cordel? O cordel veio da Europa, no fim do século passado. No Nordeste do Brasil, ele foi implantado e os poetas conseguiram com ele um bom resultado. Leandro Gomes de Barros, o patrono da poesia, fez desta literatura um mundo de alegria e com isso ele ganhava o seu pão de cada dia. Observaram que cada estrofe tem 6 versos. Agora vamos para o segundo exemplo. Esse quem escreveu foi o Alexandre Pavão. O título é Em Versos Singelos. Cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão. Mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. O cordel, sendo cultura, hoje tem sua tradição, chamado literatura, veículo de educação. Retrata histórias passadas que estão documentadas para toda geração. Esse você pode reparar que cada estrofe tem 7 versos. As rimas trazem música e ritmo para os poemas de cordéis. Agora eu vou dar um exemplo do cordel que a gente acabou de recitar. Vocês repararam a rima? Existe alguma palavra que você tenha percebido que rime com outra? Por exemplo, o cordel veio da Europa, no fim do século passado. No Nordeste do Brasil, ele foi implantado e os poetas conseguiram com ele um bom resultado. Repararam nas palavras passado, implantado e resultado? Essas palavras são rimas dos versos pares, porque elas estão nos versos 2, 4 e 6, por isso que nós chamamos assim. No outro exemplo, cordel quer dizer barbante, ou se não mesmo cordão, mas cordel literatura é a real expressão, como fonte de cultura, ou melhor, poesia pura, dos poetas do sertão. Quais são as palavras que rimam? Cordão, expressão e sertão. Mas não são só essas. Temos rimas nos outros versos também. Quais são eles? Literatura, cultura e pura. Podemos dizer assim que tem rima em quase todos os versos. Agora vamos fazer um combinado. Nas atividades que vocês estão fazendo, tente sempre ler com esse ritmo, com entonação, aproveita, divirta-se, leia para um familiar e obrigada, até a próxima aula, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Pro!